Ô, doutora Mônica, a senhora pediu para eu contar um caso aqui, alguma coisinha minha. Eu tenho muita coisa que eu já vivi que eu não falo para ninguém. Eu tenho amizade com o Creito de irmão, nem ele sabe. Nunca falei no meu canal, nunca mostrei para ninguém. E eu queria aproveitar que a gente está aqui, é uma oportunidade para eu revelar isso daqui. Uma revelação que nem o Cleito sabe, nem para ele eu mostrei, nunca mostrei para ninguém. Eu vou falar isso porque eu quero saber se a senhora já viveu isso. Eu já vivi umas coisas estranhas comigo e com pessoas que me envolveram nas histórias dele. Tem uma espiritualidade, tem uma paranormalidade que, de repente, sem querer, te envolve no caso e aquela coisa se aproxima de você. Aconteceu comigo e eu quero saber se isso também já aconteceu com a senhora. Então, vamos lá. Eu lembro que era antes da pandemia, uma pessoa entrou em contato comigo do interior de uma cidade aí que eu não quero falar, e ele estava desesperado. Ele ligou para mim, ele queria desabafar, que ele morava numa casa, em frente à casa dele tinha um morro, atravessava as ruas e tinha um morro. E nesse morro apareciam luzes vermelhas, às vezes ficava meio azulado, e quando dava ali em torno de meia-noite, 1 hora da manhã, essas luzes saíam lá do morro e vinham em direção à casa dele. Então, o Cleiton... Pode, tá ouvindo, doutora? pode falar, Riba. Essas luzes apareciam à meia-noite em frente à casa dele, de madrugada se aproximavam da casa dele. E ele ficava observando aquilo. Ele falou que chegou um ponto que aquelas luzes começaram a aparecer dentro da varanda dele. As luzes ficavam se manifestando na varanda dele. Ele ficou com medo daquelas luzes e fechava e corria para o quarto. Aí o que aconteceu? Ele falou que ele ficava com medo daquela coisa, aí ele passou a acordar de madrugada, assim, e quando ele largava as luzes da casa toda acesa, que ele tinha medo. Aí ele passou a ver, aparecia assim, ele filmou para mim, aparecia assim no corredor da casa dele, assim, como se fosse um plasma, alguma coisa assim, era uma coisa que eu não sei falar palavras, assim, como se fosse umas nuvens assim estranhas, com algumas cores assim, embolada, aquela coisa ficava assim, sabe? Tipo um plasma. Não sei explicar a palavra muito certa, porque eu não estou preparado para falar essa coisa, não. Era uma coisa assim, uma luz, assim, uma nuvem assim, com as cores estranhas. Aí um dia ele saiu do quarto, ele falou: Riba, eu vou fazer uma live ao vivo aqui, eu e você, e vou te mostrar. Ele ligou a câmera e foi descendo, saiu do quarto, foi em direção ao corredor. Quando ele botou aquela câmera filmando ali aquilo, era um negócio tão esquisito, tão assim. Aí ele voltava para o quarto e trancava. Aí eu não sei. Aí chegou um ponto que ele começou me ligando de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, me ligando e falava: Riba, eles estão aqui, e apavorado, com medo. E eu comecei a achar que aquele cara, ele tinha... Essas pessoas têm problemas mentais, eu queria usar a palavra certa aqui, eu achava que ele tinha alguns problemas, eu cheguei a achar isso. Pô, esse cara tá vendo coisas. E ele o dia todo me ligando, pô, Riba, eu tô com medo, à noite eles vão aparecer. Aí um dia ele falou assim: Riba, eu vou filmar aqui para você ver. Ele filmou, tinha a varandinha, ele desceu lá embaixo, tinha a varandinha, ele filmou a cabeça do Grey, o Grey tá aqui atrás da varanda, os olhos assim se mexendo, e ele filmou aquela cabeça. E eu tenho esse Grey filmado, nunca mostrei, nunca falei para ninguém sobre isso. Aí o que aconteceu? Só que aquela perturbação dele veio para minha casa. Por que eu falo isso? Eu lembro que ele chegou um ponto que eu bloqueei ele, eu fiquei com medo, porque eu vi que eu não podia ajudar ele, eu não tinha capacidade de ajudar mais ele. Eu só conversava, ouvia ele. Então, um dia eu estava minha filha estava dentro do quarto dela, minha filha Débora. Hoje ela é psicóloga, está morando em Portugal, e minha filha estava aí com seus 16 anos, por aí era mocinha. Ela, ou 14 anos, não lembro, assim, alguma coisa assim, eu não lembro direito.
2020, 21, 22, ela tá com 16, essa média aí. Ela estava com 16 anos. Aí o que aconteceu? Ela acordou gritando que ela viu na cama dela um ser pequenininho, com olhos grandes, e quando ela começou a gritar, aquele ser sumiu. Era um greizinho que ela viu dentro do quarto dela. E ela chegou a ver outras vezes. Aí teve uma confusão danada aqui dentro da minha casa, falando que eu estava atraindo aquelas forças, que eu estava atraindo aquele ser aqui para dentro, que eu tinha que parar. Cara, virou um pandemônio aqui dentro da minha casa, minhas filhas, você tem que parar de assistir isso. Aí eu dei um tempo da ufologia. Até hoje, se eu tenho um livro que tem aqui uma foto de um grego, eu não gosto que ele fique assim em cima. Eu boto ele de cabeça para baixo, eu boto ele lá embaixo escondido. Eu não gosto. Na minha casa, se a senhora ver aqui, não tem uma foto de grego, eu não uso camisa de grego, nada disso. Porque depois que eu vivenciei isso, eu fiquei com esse medo. E eu tenho esse vídeo. Só que eu nunca mostrei para ninguém, porque se eu mostrar para uma pessoa, a pessoa vai virar para mim e vai falar assim, pô, cara, aquilo ali é um boneco que ele colocou ali. Mas eu sei o que eu passei e sei o que o cara viveu. Então, da mesma forma que essa força veio para dentro da minha casa e me perturbou, eu gostaria de saber da senhora se alguma vez a senhora se envolveu tanto com um caso parecido com o meu, que essas forças, essas paranormalidades foi para dentro da sua casa e também te incomodou. A senhora já viveu isso? Então, Riba, é o seguinte, né? É sabido que não tem como o pesquisador não se envolver com o seu objeto de pesquisa. Tá? Existe uma interação na consciência, né? Então, como eu trabalho com essas forças, é claro, não é à toa que eu consigo filmar, fotografar aqui em cima da clínica, né? Já aconteceu coisas paranormais, já aconteceu coisas assim. Por quê? Porque eu me envolvo com isso. Só que eu vou até aonde eu acho que eu posso, né? Então, assim, já aconteceu de paciente me ligar com medo, assustado, tal. Esse tipo de coisa acontece. Mas não tem como separar o pesquisador do seu objeto de pesquisa. É como se fosse uma coisa só. Então, o que acontece comigo é que eu tenho muita consciência que é isso que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que eles também sabem o que eu tenho que fazer, de alguma maneira. Então, mesmo me envolvendo muito profundamente, eu acho que não acontece tantas coisas quanto poderiam ter acontecido, entendeu? Então, assim, é claro, eu tenho meus medos também, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas limitações de percepção, isso e daquilo. Eu sinto que eu sou bem culpada nesse tipo de coisa, inclusive. Mas muita coisa já aconteceu, já presenciei muita coisa, né? Tanto que eu pesquiso essa questão, né, de abduções alienígenas e paranormalidade, efeitos anômalos, fenômenos anômalos. Então, isso existe sim. E no seu caso, talvez se você se envolveu com essa pessoa de alguma maneira mais linkada, mais afetiva, mais numa tentativa de ajudar, ele achou você como tipo, nossa, que bom que eu tenho ele para contar essa minha experiência, porque eu não tenho para quem contar. Então, talvez sintonizou aí as energias e você ficou o rebote do negócio, entendeu? Porque você não está preparado, talvez, para lembra quando eu falei que esse tipo de fenômeno era muitas vezes desestruturante? Para quem passa por ele e para quem pesquisa, tá? Porque é muito complicado, é muito difícil, né? Tem várias nuances. Os próprios caras da CIA falaram que existem alienígenas que estão em outras dimensões. Eles não estão em outro planeta, eles estão aqui mesmo. Eu vou contar uma coisa para a senhora. Estão em outras dimensões. E eles podem transpassar a nossa dimensão e voltar para outra dimensão. Esse meu paciente, quando tentou dar RAO-ET, ele desapareceu. Na hora que ele... Entendeu? Então, eles têm essa tecnologia, conseguem fazer esse tipo de coisa. A gente sabe pela teoria das cordas, até o Mikio Kaku fala disso, temos 11 dimensões. Então, pode ter toda essa permeabilidade que nós, enquanto humanos, por causa dos nossos 5 sentidos limitados, não conseguimos perceber, né? Então, acontece sim, tanto que eu te falei também do David Jacob, que me confessou isso, que não só teve ameaças, como teve também uma série de acontecimentos na casa dele, estranhos, por conta dele estudar esses fenômenos.
né? A gente está passível, o pesquisador ele sempre está envolvido com o seu objeto de pesquisa, se torna uma coisa só. E aí é a pessoa que tem que optar, né? Se ela chegar num ponto que ela não está dando conta, não está aguentando, ela tem que dar uma parada ou tem que procurar uma terapia para se reestruturar e seguir em frente, né? A gente não pode dar o passo maior que as pernas, a gente tem que ir até onde a gente consegue. Sim. E esse tema é um tema muito aberto, muito desconhecido, né? Ainda muito cheio de mistérios e de situações, mas dentro de mim, né, no meu íntimo, eu sinto que eu preciso fazer esse trabalho. Eu sinto. Então, por isso que eu me dedico. Às vezes eu pago, eu gasto do meu dinheiro para fazer pesquisa. Outro dia eu fui lá na Praia Grande, eu gastei hotel, tal, para fazer uma pesquisa. Já fui para o interior, 400, 500 quilômetros para fazer pesquisa, né? E gasto do meu dinheiro, porque ninguém me financia, quem vai financiar? Pois é. É difícil encontrar alguém que te financie esse tipo de pesquisa anômala, né? Se fosse para curar câncer, se for para fazer uma outra coisa, você acha com mais facilidade. Mas quando é uma pesquisa nesse tipo de coisa, é mais difícil. A pessoa tem que ser um cara que tenha muito dinheiro e que tenha uma paixão por esse assunto. Aí pode ser que ele invista, né? Mas eu não encontrei até agora. Então, eu preciso investir do meu bolso mesmo, se eu quero. Porque precisa, por exemplo, tive um paciente que eu tive que pagar para ele raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Depois, dali um tempo, tem que pagar tudo de novo para fazer a comprovação, comparar, pedir laudo, pagar consulta, porque ele não pode fazer uma tomografia sem o médico dar uma guia. Então, tem que pagar a consulta, ele não pode, ele é pobre, então eu vou lá e pago. Então, é muita coisa, é um investimento mesmo, mas é uma coisa que eu quero fazer. É uma missão da senhora, né? Sim. É uma coisa que, para mim, é uma coisa muito importante. Eu gosto, eu preciso, eu me sinto bem em estar fazendo. Sim. E à medida que eu posso, eu vou divulgando, ou num evento, ou quando alguém me pede, ou escrevo nos livros. A senhora tem algum... deixar aí de legado nesse sentido mais intelectual, né? Sim. A senhora tem alguma conta, algum Pix que a senhora normalmente pede contribuição das pessoas ou não? Não, eu não peço. Eu nunca pedi contribuição no Pix. Às vezes, uma live ou outra, eu falo, se alguém quiser colaborar, ajudar, vai ser bem-vindo. Né? Eu até falo isso. Pelo telefone, pelo WhatsApp. Sim. Né? De repente tem alguém que queira. Claro. Até para deixar aqui, doutora, até para deixar aqui na descrição do programa, as pessoas que estão assistindo agora a gente e as pessoas que ainda irão assistir pelas plataformas de áudio. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora, aqui no nosso papo. E se a senhora permitir também um Pix, né, alguma coisa nesse sentido, eu acho que toda contribuição para quem gosta da ufologia ajuda, né? Até mesmo para poder fazer os exames nas pessoas que estão sendo investigadas de certa forma, né? Seria uma ótima ajuda, né? Porque são exames caros, né, doutora? O paciente, ele não tem recurso. Pois é, claro. Muitos desses pacientes de fenômeno ufológico, muitas vezes eu não cobro, então são sessões e sessões. Eu não posso estar atendendo todo mundo, porque também tenho meu trabalho, tenho os outros pacientes. O que eu posso fazer para ele em termos de ajuda, eu sempre ajudo. Se alguma pessoa passou por alguma experiência, tem alguma questão desse sentido, pode ligar para o meu WhatsApp, que é o 11 94157 3065. Repete, por gentileza, doutora. É 11 94157 3065. Eu tinha combinado com a doutora, a gente ultrapassou do horário, porque o papo tá tão bom, né? E a gente acabou ultrapassando do horário, mas para não deixarmos de fazer a última pergunta, para a gente concluir, então vamos fazer uma pergunta, o Riba, o Marcelão, e a gente faz uma pergunta recebida aqui pelo WhatsApp ou pelo chat, tá bom? Fala, Riba, você primeiro, vai lá. Um pouquinho longa, mas é um agradecimento, mas vamos lá. Mas é simples também. Vai lá. A senhora faz parte do Instituto de Geopolítica aí dos Estados Unidos, e aqui no Brasil é editora e coordenadora lá da revista Exociência, né? Sim. Presidente do Instituto Integral de
de consciência de ensino, onde produz congresso de ufologia. Eu tive a honra de ser convidado para participar desse projeto, que eu acho muito bacana, e eu queria agradecer aqui pessoalmente sua senhora, tá bom? Então, o primeiro caso é isso. Agora vamos para a segunda parte. Tá. A senhora já ouviu muita coisa sobre os dramas que passou um abduzido. E eu percebo que a senhora encontra força e coragem para subir as montanhas para fazer vigília, como acontece lá em São Tomé das Letras. Depois de tantos dramas, a senhora não tem medo de se tornar uma protagonista lá no alto dessa montanha, não? Tudo é possível, né? Eu acho assim, eu já perigoso conheci mesmo. muitos ufólogos que possivelmente foram abduzidos e não se dão conta, porque pelos relatos que eles falam para mim, dá para perceber, e alguns eu já dei um toque, outros, não fui abduzido e tal, sabe? Mas dá para perceber, porque tem alguns critérios que eu já percebi que acontecem. Agora, claro, você fala, é a mesma coisa que você fazer uma pergunta para mim, a senhora já foi abduzida? Eu posso falar, não sei. Não lembro. Eu não lembro, não sei. Agora, segundo o David Jacob, a coisa está indo para quanto mais a população ser abduzida, porque eles têm interesse de estar mudando a nossa genética, e etc. e tal. Né? Isso está ocorrendo, as evidências estão aí. Vocês, ufólogos, vivem com evidências, um monte de evidências. Né? A minha área é da psicologia, eu posso falar o que está na mente do paciente, o que ele narra. E, independente dele narrar que ele viveu uma experiência de abdução ou não, eu não estou ali para julgar. Para mim, independe se aquilo é verdade ou mentira. O importante é eu restabelecer a saúde mental dele, o cotidiano, ele poder voltar. Porque muitas vezes ele vem tão abalado que ele não consegue mais comer, não consegue, como você falou, tem insônia, morre de medo de dormir. A gente precisa trabalhar esse paciente para ele voltar a ser funcional no dia a dia. O cara precisa trabalhar, ele precisa dormir, ele precisa trabalhar, ele não pode ficar desse jeito. Né? Mas às vezes está tão traumatizado, está com medo, está com ansiedade. Né? A esposa não aceita isso de jeito nenhum. Então, assim, tem uma série de trabalhos que ali na psicologia a gente está trabalhando. Está trabalhando o paciente para ele voltar à normalidade e levar aquela experiência, integrar aquela experiência na consciência dele. Né? Porque coisas sobrenaturais são difíceis de assimilar. Sim. São difíceis, porque a gente está acostumado com uma física onde, né, cai a maçã, ela cai para baixo. De repente, você vê a maçã caindo para cima, opa, aí te dá um boom. Né? Sim. Quando você começa a ver coisas absurdas, por exemplo, tinha uma pessoa que ela também se diz abduzida, ela mandou um monte de... Eu ia mandar as fotos, tem uma sequência de fotos maravilhosas dela, de OVNIs, esqueci de pôr aí. E ela falou que uma vez ela foi com o filho dela no supermercado, parou a moto na esquina, o filho dela, tinha um prédio iluminado de 4 andares, foram no supermercado, quando voltou o prédio não estava mais lá. O prédio não estava mais lá. Ela falou, doutora, o meu filho viu também, o prédio não estava mais lá. Então, assim, acontecem coisas absurdas que eles contam. Né? E ela é uma pessoa assim, super séria, uma pessoa integrada, e ela conta essas coisas. E aí, vamos supor que ela viu uma coisa absurda, assim, que nem esse teu amigo que viu um Grey aí, que até fotografou. E aí? Não é fácil. A pessoa fica com aquilo lá. Você não viu o Grey, e você não aguenta nem ver uma imagem do Grey por tabela. Então, assim, né, o Riba, você imagina a pessoa que vê uma coisa absurda, como ela tem que lidar com aquilo? Ela precisa de um psicólogo para ajudá-la. Agora, existem pessoas delirantes, sim, psicóticas, sim. Né? Por isso que tem que aplicar testes para a gente poder fazer uma bateria, para saber se aquela pessoa tem saúde mental, se ela não teve internação psiquiátrica, se ela não está... Como que é a personalidade dela. Porque, assim, delírio todo mundo tem um pouco na vida. Nós, que se ditamos normais, todos nós temos um pouco de delírio. Só que quem tem muito está fora da curva, né? Aí precisa de tratamento. Aí, porque o delírio é uma incapacidade de julgamento da realidade. Então, assim, está com algum problema aí, né, cognitivo e tal.
Então, aí tem que fazer um tratamento psicológico. Agora, existem os delirantes, existem os fantasiosos, existem os que aumentam, mas existem as pessoas normalzinhas, com saúde mental, que estão vendo coisas anormais e que precisam ser encaradas com seriedade. Não como, vamos internar, vamos dar remédio faixa preta. Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo com essa pessoa. Sim. É isso. Bom, vamos então à última pergunta aqui, enviada para a gente, né? Um pouquinho longa a explicação, mas vamos lá. O nosso amigo grego Luiz Theodorakis pergunta: como estudar um grupo de sociedade na qual se tem nenhuma informação concreta, cultural ou moral? Como a exopsicologia explica isso e também como a exopolítica explica isso. Tudo isso nada é mais que uma suposição do ser humano sobre essas sociedades. Então, não seria pura moda, já que nada mais que a continuação do trabalho do Hopkins, do Mack e outros, para modismo, como a troca do nome de UFO, tá dando um exemplo aqui, né, de UFO para o WAPS, e nada trouxe para explicar na realidade o fenômeno UFO, né? A pergunta do Luiz Theodorakis. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Meio complexa. No começo ele fala de sociedade, Você poderia repetir? Sim, vamos lá. Como estudar um grupo de sociedade na qual não se tem nenhuma informação concreta, cultural, uma sociedade alienígena, por exemplo. Sim. Né? Veja bem, a gente só pode se basear nos parâmetros das nossas sociedades. Pois é. Para começar, né? Então a gente tem que se basear em como foi, por exemplo, quando chegaram os europeus para os índios aqui no Brasil, como eles reagiram, né? Muitos achavam que eram deuses. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que se basear na nossa realidade, porque a gente não tem a menor suposição como é uma outra sociedade estruturada politicamente, a nível de civilização, a nível de hierarquia. A gente não tem noção. Pode ser uma coisa totalmente bizarra, totalmente fora da nossa realidade. Então, a gente se baseia na nossa. É a mesma coisa. Como que nós vamos fazer um evento que eles vão descer e vão querer uma interação conosco? Como que nós vamos fazer um protocolo, né, de diplomacia humana, porque nós não conhecemos outro protocolo, um outro jeito, para receber lá a autoridade extraterrestre. Nós vamos agir de acordo com o nosso protocolo, né? Então, assim, tudo vai ser muito baseado no que a gente pensa, no que a gente tem de realidade. Então, a exopolítica, ela supõe, né? Supõe vírgula, né? Porque segundo lá o Sala, o governo já tem transações políticas com alienígenas. Ele fala em cima dessas questões realistas do que ele sabe. Tá? Por exemplo, eu posso supor como é uma interação com alienígena? Não. Eu já tenho dados do que as pessoas estão falando de como essa interação com alienígenas. Isso já é uma ciência. Tá? Porque como que eu posso entender como que é o comportamento? Porque se psicologia é o estudo da mente e do comportamento humano, como que eu estudo a mente e o comportamento alienígena, percebendo como é o comportamento alienígena, diante da interação com os seres humanos? É simples assim. Como que eu vou entender como funciona a mente dos alienígenas? Como eles agem com a mente dos seres humanos. Agora, quem vai estar trazendo esses dados? Os próprios seres humanos. Então, tem como sim, não é uma invenção, não. Né? Tem coisas concretas. Né? Eu tenho como estudar o comportamento da alienígena. Se a gente pegar, todos os alienígenas abduzem, nem todos. Né? Todos são ruins, nem todos. Teve alienígenas que curaram crianças de câncer lá na Espanha, em Andorra. Saiu na reportagem.
Então, assim, mas a gente tem, a grande maioria abduz. Espera aí. Quem tira uma pessoa de casa é um sequestro. Pois é. Eles são o quê? Então, vou classificar os alienígenas dentro de um compêndio que eu tenho de psicopatologia, de psicopatas. Eles são psicopatas? Não, eles não são psicopatas. Eu tenho um modelo aqui para classificar pessoas que estão fora da curva, mas não necessariamente eu posso classificar eles exatamente assim. Mas eu posso ter uma nuance, eu posso ter uma ideia. Eu posso, de repente, perceber que eles estão mais interessantes no ponto de vista deles do que no nosso, que eles podem, que eles são mais frios, que eles são mais calculistas, que eles são mais racionais, que eles não são tão emocionais. Dá para tirar algumas informações por essas interações que as pessoas contam, porque não é uma ou duas pessoas só aqui no Brasil que contam, é no mundo inteiro. Então você pode perceber como funcionam os tais supostos alienígenas que as pessoas dizem que abduzem. Então é possível, sim. Então, não é modismo. Agora, esse negócio dos Estados Unidos trocar o nome de UFOs para UAPs, né? Eu não sei qual é a deles. Eles acham que os OVNIs não são materiais? Porque tem gente já falando que os OVNIs são biológicos. Que o OVNI já é o próprio alienígena. Hoje já tem gente falando isso. Tem gente falando que já encostou em OVNI que parecia pele. Você fala na nave, né? OVNIs biológicos. Então, assim, já não dá para saber. De repente, eles mudaram a terminologia, porque a característica dos OVNIs que eles estão percebendo não são só objetos. Por exemplo, essa paciente que eu acabei de falar, que falou que viu o prédio sumir, não foi a primeira, hein, que me mandou isso. Já tive 2 pessoas que já me mandaram que viu casa desaparecer, essas coisas. Sim. O que aconteceu? As naves começaram a aparecer de dia, lá no quintal, lá no fundo do mato. Aí começaram a aparecer de noite. Ela começou a fotografar com aquelas câmeras Kodak ainda. Tá tudo vermelho, ou laranja e tal. Aí ela perguntou em pensamento para o OVNI: quanto tempo faz que eu moro aqui? Ela fazia 1 mês naquele dia que ela morava lá na cidade que ela mudou. Sabe o que o OVNI fez? Ele se transformou no número 1. Olha só. Então, o que aconteceu? Ele ouviu o que ela falou, telepaticamente talvez, ou por algum mecanismo, e distorceu o OVNI e fez o número 1. Como? Como assim? Então, aquele OVNI não era material, era uma coisa... É louco isso, né? Então, Sim. por isso que eu estou falando. Mas pelos estudos... A nomenclatura por conta disso. Doutora, mas pelos estudos que a senhora até hoje teve com os seus pacientes, a senhora chegaria numa conclusão, então, que esses possíveis seres, eles, em sua maioria, eles seriam mais propícios ao mal do que o bem? Não existe o mal ou bem. Não é questão de ser mal ou bem. Eles têm um plano, eles têm uma agenda. É como se a gente mandasse um monte de cientista lá para Marte e chegasse lá e falava: oh, você tem que fazer isso. Se encontrar uma formiga lá, bota num chiqueirinho. Se você pegar um ratinho, traz para a Terra para a gente examinar. Eles não é que eles são maus. Não, eu pergunto no nosso conceito. Eles estão cumprindo ordens, eles são talvez cientistas, estão cumprindo doutora, ordens. Eu pergunto assim... Talvez esses que chamados de Grey são meio robóticos, meio androides, meio... o que faz a logística da coisa, e os comandantes estão em outros lugares, né? Viu, então, doutora? Não tem isso. Eu pergunto no sentido Segundo o Jacobs, eles não fazem nada que não seja de interesse deles, tá? Agora, a gente que classifica que é bem ou ruim, mas... a minha pergunta... nos prejudica, é ruim para nós, aí a gente vai falar que é ruim. Então, se a pessoa fica traumatizada ou fica com uma cicatriz no corpo, é ruim para a pessoa, então eles fizeram mal para ela. Mas não que eles talvez estão preocupados em fazer o bem ou o mal. Eu não acredito que eles estão preocupados. É que talvez eu tenha me expressado mal. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: no nosso conceito, a gente estava falando, né, que
uma abdução é uma coisa feita contra a nossa vontade, né? É o que É algo, então, interpretado pela raça humana uma coisa ruim, né? Sim, pela É raça claro humana. que se ele fizer uma abdução para curar uma doença, aí a gente vai ver como coisa boa. Ou a gente pode também interpretar que todos esses seres estão fazendo algo nesse sentido, como um cientista vai pegar um camundongo no laboratório, ou seja, camundongo somos todos nós, independente, né, se vai fazer mal ou bem, talvez para o todo, para o universo, para as raças que esses alienígenas têm contato, nós somos uma pesquisa para que seja utilizada não só no planeta Terra, mas em todo o contexto, em todo o universo, e aí a gente, claro que pra gente vai ser definido como mal ou bem, mas será que o ratinho também não vai falar, pô, o que esses caras fazem comigo é mal, né? Mas perguntei nesse Essa analogia sentido. que você fez é bem pertinente, bem interessante. Mais ou menos nesse sentido, acho que até poderíamos pensar por aí, né? Talvez até de uma maneira muito mais ampla, né? E a gente tem uma visão muito fechada aqui no planeta Terra e esquecemos de todo o resto, né? Bom, Marcelão, a sua última pergunta para a gente ir dormir, que amanhã a gente tem que trabalhar. Vai lá. Então, doutora, primeiro, parabenizar o seu trabalho, né? A gente teve aí 2 horas e pouco mais de 2 horas de excelente qualidade de informação. Não, muito boa, né? Muito boa. Foi bem esclarecedor. E aí a minha pergunta seria assim, por tudo que a senhora já viu, por tudo que a senhora já pesquisou, o contato que a senhora tem no meio ufológico, tanto nacional como fora do Brasil, estrangeiro, principalmente Estados Unidos, tá? A Linda, como você comentou. Sua opinião particular, você acha que a gente está próximo do desacobertamento? Esse dia está chegando, né? Eu acho que, assim, na história recente, somente o governo americano, mas vamos falar de todos os governos, vamos generalizar, acho que eles nunca tiveram tão imprensados contra a parede com o tema UFO, né? Mas ainda assim a gente sabe que eles controlam a informação, né? Eles têm esse poder, né? Eles controlam a massa. Mas a senhora acha que a gente estaria mais próximo desse desacoplamento? A impressão que dá... É exopolítica, exociência... A impressão que dá é que eles não estão conseguindo mais segurar. Essa que é a impressão que dá, né? Não é por vontade deles que eles estão fazendo isso. Né? Não é. Mas todas essas exos que a gente comentou aí, e provavelmente outras que existem, eu entendo como uma preparação da massa para o assunto, né? Sim, porque a população é o problema maior, né? A maioria da população não está preparada ainda para esse advento, né? A grande massa, são poucas pessoas interessadas nesse assunto ainda, e precisaria fazer um programa educacional. Isso já está sendo feito nessa TV a cabo, com esses documentários sobre alienígenas, né, o tempo todo bombardeando as TVs a cabo sobre esse assunto. Já está sendo feito, é uma forma educativa de preparar a população. Mas ainda fica na população mais de elite, que tem dinheiro para pagar TV a cabo, não canais abertos, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que a população ainda não está preparada, muitos cientistas também acham que não está preparada, e se isso acontecer, vai mudar tudo, vai chacoalhar tudo, vai mudar tudo, vai mudar. Mas, do jeito que a coisa está acontecendo, do jeito que está aparecendo o OVNI aí, o pessoal com o celular fotografando, que nem você falou, o Riba falou do amigo dele, que praticamente fotografou aí o ET, metade do ET. Né? O meu quase agarrou, fotografou um também. Só que são fotos. A hora que pegar um espécime aí e trazer, teve ali o mexicano Malfan, o Malsan, né? Que os ufólogos não gostam dele, que trouxe aquelas múmias lá, que tem uma polêmica super grande sobre elas. Uma hora aí vai acontecer, de um jeito, ou pela arqueologia, ou pela biologia, ou pela exobiologia, ou pela
exopolítica mesmo, uma hora eu percebo alguma coisa que vou chegar com a exopsicologia com tudo. Por que exo? Porque são partes de umas ciências grandes que estão preocupadas em desvelar esse fenômeno. Então, são cientistas que estão aí tentando desvelar. Então, são esses que ou vai ser o próprio governo que vai pegar os cientistas dele, que já estudam lá muito acobertadamente, como foi o Bob Lazar, aquele pessoal todo, e vir à tona e falar, né, que eu acho difícil, mas parece que não tem mais como segurar. É tanto fenômeno que o pessoal está fotografando, está filmando, dentro do fundo do mar, fora do mar, os políticos, militares, jornalistas, que uma hora a coisa vai explodir. Essa que dá a impressão, Sim. Dá uma certa sensação. Agora, quando vai ser, a gente não sabe. Todo mês eu recebo e-mail, coisas falando, olha, no final do ano vai acontecer uma coisa, vai acontecer. E aí os anos vão passando e espero que nessa geração aconteça, sim, algo Sim. que a gente possa falar, puxa vida, olha, né, aquilo tanto que a gente olhava, estudava, perseguia, está aí, aconteceu. Com certeza. Um real. As pessoas não estavam loucas, não, elas estavam experienciando coisas que ninguém estava sabendo o que fazer com isso. Sim. Até para a gente fechar o lance, doutora, e fechar também o programa, né? Que tem a ver com os seus pacientes, né? O Mirante Mali faz uma pergunta aqui, que alguns dos seus pacientes apresentam relatos de comunicação mental com os seus abducidores, né? Abdutores. Se representam o que eles passavam nessa conversa, né? Ou o que lhes foi dito pelos tais abducidores. Não, eles têm sim, eles falam, mas assim, a maioria é coisas mais pontuais e momentâneas. Eles não falam, segundo esses meus pacientes, não falam das civilizações deles, não falam da vida deles, do tipo de vida, não falam nada disso. Fala o que, por exemplo, doutora? Uma recomendação para o paciente, que não vão machucar, que vão precisar examinar. Coisas ali momentâneas. Olha, fica calmo, não fica aflito, nós vamos fazer um exame agora com você, não vai fazer mal, ninguém vai te machucar, você vai voltar para sua casa. Coisas assim, do momento. Tipo médico na cirurgia, antes do pós-cirúrgico, né? Os enfermeiros falando ali, conta até 3, quem que sou eu, tal. Coisas mais pontuais, assim, momentâneas, mas não ficam falando, o futuro vai acontecer isso, o futuro vai acontecer aquilo. Imagina você numa mesa, num lugar cirúrgico, e aquela conversinha de momento. É muito isso, e às vezes falam alguma coisa, olha, mas por que eu? Aí eles falam, porque nós temos uma ligação de origem. Pronto. Ligação de origem. E não fala mais nada, entendeu? Olha só. Isso que a senhora fala de ligação de origem foi ouvido por diversos pacientes diferentes e usaram a mesma... Não a maioria, uma minoria foi ouvido. Olha só. E a pessoa fica com aquilo na cabeça. Como assim? O que é ligação de origem? Doutor, ele falou ligação de origem. Como assim? Como ligação de origem? Não estou entendendo. Né? Teve o caso das mulheres que sumiu os fetos também, né? Sumiram os fetos, que o médico fica maluco, porque a pessoa está grávida, depois chega lá, não está mais, onde foi parar tudo, o feto, a bolsa e tal, entendeu? E aí a pessoa começa a secretar leite pela mama, começa uma série de coisas, como se tivesse tido um bebê e não teve. Tem uma série de fenômenos que acontecem, e é muita coisa. Olha, tem assunto para falar, viu? Com certeza. Dá pra gente fazer vários programas, né? Se vocês tiverem perguntas, me mandam aí pelo e-mail que eu procuro responder. Tá? Eu agradeço de coração a presença da senhora, foi muito produtiva a nossa conversa e muito agradável. Mas eu começo dando boa noite pro Riba Menezes. Falou, Riba, boa noite, valeu. Valeu, Cleiton, muito obrigado. Mônica Borini, minha querida amiga, obrigado por ter aceito o convite aí, foi uma honra. Se você precisar, sabe que você pode contar comigo também. Valeu, Martelo. Muito obrigado, meu querido amigo.
Valeu, Marcelão. Um forte abraço para você. Obrigado pela presença hoje com a gente aqui. Valeu de coração. Valeu, Cleiton. Vamos desvendar esses mistérios do universo. Vamos lá. Valeu, Riva. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, doutora. Foi extremamente produtivo. Aprendi muito com a senhora. É isso aí que você falou. Estamos aí para desvendar os mistérios. É isso aí. Até a gente virar alvo, né? Até a gente virar. O dos também. Eu não. Doutora, muito obrigado. Você não muito obrigado. A foto aí. Eu quero ver essa fotinho. Olha, doutora Mônica, a gente tem que conversar. Eu tenho tantas coisas para te contar. No caso dos ETs que estão tratando o câncer, eu tenho um garoto que... O Cleiton foi lá comigo na casa dele. É um garoto que os seres estão visitando ele. Ele tem câncer e está sendo curado. A gente vai conversar sobre isso. Tem muita coisa. Na cidade de Espanha, de Andorra, toda a equipe médica viu o ET curando o menino lá. Saiu no jornal da Espanha. Quando o Cleiton foi lá comigo, na casa do menino, nós filmamos. Os vizinhos lá, eles foram morar numa casa nova, os vizinhos estão vendo luzes saindo de dentro do quarto dos meninos. Aí os vizinhos perguntaram, que luzes são essas? Aí a mãe, para não espantar os vizinhos, falou, não sei, vou conversar com ele. E esse menino mandou um recado para mim. Aí eu fui conversar, o Cleiton foi comigo, eu fiquei com um pouco de medo, mas tudo bem. O que é impressionante é que o menininho ele já fez várias cirurgias, né? Ele tem 13 anos, mas aparenta ter menos. A gente decidiu não publicar nada aqui, né? Até para não expor, né? Com certeza, né? Mas é uma coisa assim muito impressionante, que o raciocínio dele continua muito bom, e as coisas que ele fala não teria como uma criança na idade dele falar. Então é um caso muito, muito interessante para a senhora também pesquisar. Com certeza todos de nós aqui que estamos aqui apresentando essa live, temos coisas para falar. Inclusive, é um assunto que nos une, né? Se não fosse a ufologia, nenhum de nós se conheceria, nenhum de nós viraríamos amigos, tanto o pessoal daqui quanto o pessoal do chat, né? Eu, quando criança, quando até meus 16 anos, eu tive muitas coisas, muitas visualizações e até no ouvido, coisa que eu nunca tinha visto, de falar em outras línguas, né? Então, um dia, se a gente tiver a oportunidade, eu conto para a senhora, e a senhora tenta me dar um caminho aí. Eu agradeço todos vocês que estiveram presentes, pessoal do chat aqui, obrigado a todos. Desculpem que não deu para fazer todas as perguntas para a doutora, mas vamos deixar aqui o contato dela, o e-mail e tudo mais, né, para que seja feita as devidas perguntas e diretamente para a doutora, que com certeza atenderá você com o maior prazer. Então eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês